pastor aqui. Já estamos no ar. Outra vez pedimos desculpas. Estamos aqui a fazer tudo para melhorar aqui a live, né? Já devíamos estar até a terminar, no entanto, estamos a ter problemas sérios aqui com a internet. Então vamos fazer de forma direta já agora. Vamos usar um outro aplicativo, né, para ver se melhora aqui a qualidade da internet, ou seja, da nossa live. No entanto, queridos irmãos, pedimos as nossas sinceras desculpas outra vez e estamos a fazer de tudo para voltarmos aqui à live. Estamos agora, neste momento, a convidar o pastor, que de certeza absoluta ainda continua do outro lado, né? Para a live de hoje. Continuamos aqui do outro lado. Por favor, notifiquem-nos como está a internet, ou seja, como está agora aí o som, né? Como é que está aí o som. Muito obrigado, Nica, pela sua mensagem. Estamos a encontrar uma certa dificuldade aqui em conectar-se usando o aplicativo. Então vamos usar agora a forma direta, enviando o convite para o pastor e começarmos já com a abordagem, como já fizemos referência a isto, né? Aqui o vai aceitar, tão logo que ele conectar-se a nós, e nós vamos começar já com o tema aqui em carteira. Portanto, não deixe de partilhar este vídeo que começamos aqui agora, né? Não deixe de partilhar. Enquanto isso, marca aí o pessoal e a gente vai embora. Vai começar a live. Opa! Vamos ter pouco tempo, infelizmente. Prometida sempre 1h30, né? E hoje acreditamos não ser 1h30. Vamos aí, né? Se calhar fazer apenas 1 hora. No entanto, vá lá, convide seus irmãos, continue conectado. Via Madeleine estava conectada a partir de Cuba, né? Estava conectada na outra live que caiu a rede. Mas agora pedimos que volte a conectar-se. A Elizabeth Mambo também está conectada, né? Não é. Então marca aí outro pessoal, que a gente já está conectado aqui na nova live. Aqui não paramos. Não paramos. Salomão Cordeiro, muito obrigado. Mas aí do outro lado, por favor, deixe questões a respeito do tema que vamos tratar de responder. A Madeleine conseguiu entrar. Muito obrigado pelo carinho. Vamos, enquanto isso, esperamos aqui o pastor dar o sinal para então, né, entrar. Consegues fazer convite a partir do computador? Não está conectado. Não percebi? Tem que responder primeiro. Ok. Pessoal, estamos aqui. Nós não contávamos, não sei o que é que se passou. Justamente hoje. E olha que nós estávamos a usar anteriormente modem, pessoal. Tem noção disso? Só para vocês terem noção. Está aqui o modem, percebe? Esse modem dificilmente falha, modem. Não fica difícil. O que é que se passa? Esse modem dificilmente falha. Nós agora usamos aqui uma alternativa, não estamos a usar mais esse modem, está desconectado. Imaginem, pessoal. É um tema orem por nós, pá. É um tema extremamente importante que o pessoal precisa. Orem por nós. O que é que se passa, precisa ouvir, o pessoal precisa ser liberto Santo Deus, desta prática. Eva Saldanha, boa tarde, irmãos aliados. Estamos aqui. Nada vai nos parar, Nada vai nos parar. Respondeu. Nada vai nos parar. Vamos ver se o pastor entra. Eu não sei, eu nunca fiz nenhum como é que é? Um convite para falar aqui a partir do Francis, do Facebook. Mas velho falso também está conectado. Vamos ainda ver. Estamos aqui. Vamos tentar outra vez fazer o convite.
ao pastor de forma direta, sem nenhum aplicativo, sem usar nenhum aplicativo. O pastor vai comentar e acho que vai ter aqui como adicioná-lo à conversa. Tu já viste? Sim. Eu nunca tive privilégio. É como no Instagram tem como chamá-lo para a conversa e ele entra. Então o pastor tem de necessariamente estar ali. Tem que estar aqui? Yeah. Ela é que tem de fazer o pedido. Okay. Não, mas nós é que estamos a entrar, é a partir da nossa conta. Nos expliquem como é que se faz isso. Yeah. Se fosse no Instagram eu acho que seria muito mais rápido fazer o convite. Né? Mas nós queremos transmitir na nossa linha. Agora está sem corte, está muito bom. Eu acho que vocês estão acompanhando em massa. Não é? Nos expliquem lá, escrevem aí nos comentários como é que é, pessoal. Estava aí a dar uma dica, né? Ela é que tem de fazer o pedido. Pronto, o pastor vai visualizar. Vai visualizar agora. Ok, calma, eu acho que já está aqui. Yep. Aprovar. Boa. Adicionar. Vamos lá ver, está a adicionar. Vamos lá ver se entra. Até que enfim. Está conectado agora, pastor, está tudo em dia. A título de exemplo, nós aqui estávamos a usar este modem. Este modem é uma das operadoras de grande relevância de Angola. E dificilmente modems dessa linha, eles colam, eles travam. E nós estávamos aqui a levantar uma teoria com o pessoal. O tema, como é bastante confrontador, e o maligno está aí com planos, pensou que poderia nos derrubar. E nós aqui não estamos a usar mais esse modem, estamos a usar uma outra linha para nós entrarmos em conexão. No entanto, estamos aqui, Deus é bom, Deus é bom. Então, vamos começar rapidamente com a abordagem, né? Nós temos visto que o pastor trata de forma muito profunda com relação a este tema. Então, daríamos a preeminência ao pastor para lançar assim, né, as bases sobre este mesmo tema extremissimamente importante e tão libertador quanto se ouve a pessoa certa a falar a respeito deste tema. Vamos então, pastor, tem muita gente conectada aqui do nosso lado, graças a Deus, o pessoal está aí a deixar o seu feedback e vamos pedir também que deixem mensagens no sentido de perguntas para termos essa interação de responder perguntas de forma muito prática, porque esse tema não é aquela coisa de só pensamentos, né? É uma realidade, muita gente vive presa dentro desta prática. No entanto, hoje o Senhor nos está a dar a graça de destravar, destrancar e desativar pessoas desta prática satânica. Vamos embora então, pastor. Eu estava compartilhando aqui o vídeo aqui, peraí, consegui compartilhar. Então, meus irmãos, vocês escolheram a questão do assunto sobre pornografia, né? Acredito que não tem como hoje nós falarmos sobre missões, plantação de igreja, avanço do reino de Deus, sem termos aí uma matéria, um momento, onde a gente lida sobre esse assunto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Então, acredito que é extremamente necessário e proveitoso a gente ter esse momento para poder conversar um pouco e falarmos sobre a realidade, o impacto, né, que a pornografia tem tido em todo o mundo e as missões, a igreja não tem sido diferente, né? A igreja está no mundo, como disse o nosso Senhor Jesus, então a pornografia ela tem tido um impacto extremamente nocivo no avanço do reino de Deus, né? Tem castrado, tem sequestrado chamados, tem sequestrado sonhos ministeriais e ela tem feito um estrago brutal, né? Ao ponto que a gente não tem quase que nem noção de como seria aí nosso trabalho sem o impacto da pornografia, tamanho é o estrago que ela tem feito. Sim. Eu não sei se vocês vão fazer, se vocês vão perguntando, a gente vai conversando, trava um pouquinho quando vocês falam. Vamos tentar de forma geral. Vamos conversar.
Pastor, consegue nos ouvir? Estou ouvindo, estou ouvindo. Boa. Isso, nós vamos conversar, no entanto, ouvimos a introdução do pastor e concordamos plenamente que, assim como temos visto inúmeras, já vimos alguns lives, tanto do pastor com o pastor Anderson Silva, então isso nos deu uma base, do tipo, nós temos uma determinada informação sobre um assunto, mas era necessário nós termos as projeções necessárias para comunicar ao povo de Deus. Cremos que, de facto, é um mal, é um vício a ser deixado, é um vício a ser vencido, porque ela em si tem como a missiologia, assim como um dos atores, eu acho que é o pai do Chris, na série Pai do Chris, ele falou sobre isto. Isto reduz principalmente o olhar do homem em relação à mulher e faz com que essa redução do olhar coopera para que o homem veja a mulher simplesmente como um objeto. E isso desvaloriza e não coopera para a dignidade do nosso olhar, do ser oposto. Tanto quanto uma mulher pode olhar um homem como um determinado instrumento e um homem olhar como um determinado instrumento a outra mulher. Isso afeta diretamente o nosso olhar a respeito do amor ao próximo. Por quê? Porque se eu consigo olhar apenas para uma rapariga com um olhar totalmente depravado, isso faz com que eu não encontre neste olhar a real importância que eu deveria dar a essa mesma pessoa. Tudo por quê? Porque a pornografia diminuiu o meu olhar, desvalorizou os sentidos em mim. Isso faz com que a desonra seja patente em mim e afeta diretamente na segunda maior lei que Jesus Cristo disse, que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu não estou preparado para dar um amor genuíno a uma determinada pessoa, sendo que eu vivo possuído na pornografia. Então, eu creio que também a pornografia ela coopera significativamente para que a raiz da infidelidade seja gerada no coração do homem. E nós pensamos que ao consumir essas pornografias vamos conseguir alcançar uma satisfação. Sendo que quanto mais eu vou consumir a pornografia, mais insatisfeito eu me torno. E essa insatisfação vai potencializar a infidelidade no meu coração. E se eu me torno infiel diante da minha esposa, qual é a área da minha vida que eu não seria infiel? Se aquela que partilha a mesma cama comigo, eu sou infiel. Então, mesmo até no trabalho, vou fazer relatórios, eu não vai me custar mentir, Então, nós estamos a lidar com um problema que se calhar as pessoas têm ou olham para essa questão levianamente, sendo que ela se torna a raiz de muitos males e afeta diretamente muitas áreas da minha vida. Assim como Abraham Kuyper, o teólogo holandês, ele diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe nenhum centímetro da sua vida que Jesus Cristo não diga que é meu. Então, tudo é de Cristo Jesus. Então, se tudo é de Cristo Jesus, eu tenho que lutar diariamente para que toda a área da minha vida seja para a honra e fama de Jesus. E só que a pornografia não vai fazer com que isso seja um facto. Então, se Jesus Cristo é o Senhor, necessariamente isto fará sentido se Ele é líder, se Ele ordena, se Ele é o dono de toda a área da minha vida. Eu não vou conseguir ter uma relação, até muitas vezes vou ter dificuldade em desenvolver uma relação amistosa, se calhar com uma mulher. Né? Não vou conseguir olhar, se calhar, minha colega, porque de tanto consumir, eu vou liberar cada vez mais o lado animal que Jesus Cristo veio crucificar. Né? Eu vou fazer com que todos esses sinais em mim que Jesus Cristo veio mortificar ou veio matar por meio do Evangelho, nasça novamente. Então, para mim, a pornografia também coopera para ressuscitar o homem velho que Cristo veio para matar. Então, nós temos que ter bastante cuidado, bastante atenção com este tema, porque é de extrema importância nós tratarmos sobre este tema, porque não apenas pessoas que não têm ou não estão no caminho de espiritualidade da fé cristã,
que estão neste vício. Nós temos muitos cristãos. Inicialmente, nós começamos aqui a falar um pouquinho do nosso testemunho. Nós fomos batizados em 2009 e nos convertemos de verdade no início de 2013. Mas antes dessa época, nós consumíamos pornografia. E nós não estamos aqui para falar apenas de algo que para nós é um sofisma. Nós estamos a falar de algo que é um fato, de que necessariamente sabemos as consequências que este mal traz. Então, inicialmente é isso. Já estão aqui a me dizer que eu falo muito. Infelizmente eu tenho este problema, pastor. Esdras, muito bom te ouvir, de verdade mesmo. Enriquecedor, assim, encorajador, uma bênção te ouvir. Até por mim eu ficava aqui te ouvindo. Muito bom mesmo. Muito bom. É verdade, verdade. Então, tu citou, Esdras, o Terry Crews, que é o ator que fez lá o pai do Todo Mundo Odeia o Chris. E eu vi um vídeo dele, ele falando o seguinte, que a pornografia, ela não apenas faz com que as mulheres sejam usadas, mas os homens também. Um exemplo, não é apenas a área da vida do homem sexual que é afetada, mas todas as demais áreas. Então, o sujeito ele passa a usar os amigos, não sexualmente, mas ele usa os amigos, por quê? Como tu citou, se ele não é fiel àquela com que ele dorme do lado dela, que ele reparte, que ele prometeu que ele seria fiel, em cascata, todas as demais áreas da vida dele vão sendo afetadas. É por isso que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o próximo mais próximo é a nossa esposa. Não tem um próximo mais próximo. Então, no caso do solteiro, o primeiro mandamento de amar o próximo é honra teu pai e tua mãe. É o 5º mandamento. Ou seja, se tu amar teu pai e tua mãe, tu ama qualquer pessoa no mundo. Então, se o cara não consegue respeitar a casa do pai dele, não consegue respeitar a palavra do pai dele, da mãe dele, de não acessar determinado conteúdo, esse cara não vai amar ninguém. Não vai amar ninguém. Ou seja, a gente está diante de uma corrupção do amor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo suporta. E a pornografia, ela chega para dizer pra gente que não. Que tu não vai conseguir suportar, que tu tem que ceder. Na verdade, o grande dilema é um dilema de fé. Eu confio no que Jesus disse ou eu não confio? Jesus falou, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não consigo acreditar que um relacionamento, um adultério, ele vai ser mais prazeroso do que o relacionamento sexual dentro do casamento. Eu não consigo acreditar nisso. Será que Deus perdeu? Será que Deus se enganou? Será que o mundo, o diabo, a carne possui mais alegria para dar do que Cristo? Do que a invenção de Deus, que é o casamento, é o matrimônio? Então, toda vez que a gente cai nesse pecado, se a pessoa caiu em pornografia, o problema dela não é um problema de novos hábitos. Ela não precisa acordar de manhã, tomar banho gelado, ainda que seja bom. O que ela precisa não é de um coach, de um hábito diferente. Ela precisa de um novo Deus. Porque ela não confia na palavra, ela confia no que a pornografia diz, no que a cultura diz, no que esses prazeres efêmeros eles dizem. E na verdade tudo isso é mentira. Os falsos deuses mentem o tempo todo. E a pornografia, ela é um falso Deus que promete alegria, promete satisfação, promete bênção. E como tu disse, Esdras, quanto mais satisfação o homem busca, mais insatisfeito ele fica. É exatamente isso. O pecado é um poço sem fundo. E o final dele é a morte. Quanto mais o homem cava, mais o homem se afunda. E sempre dá a impressão, não é, dessa vez eu vou conseguir, falta só mais isso, é só mais aquilo. Não. E eu quero ressaltar aqui, nós não teremos igrejas, não plantaremos igrejas,
Nós não avançaremos em missão, não faremos a obra de Deus se os nossos homens forem escravos da pornografia. Não tem como você adorar a Jesus e consumir pornografia ao mesmo tempo. Ou Jesus fica, ou a pornografia fica. Ou a pornografia fica, ou Jesus fica. Alguém tem que ganhar. Alguém precisa ganhar. A pergunta que fica é: quem está ganhando a tua vida? Quem está vendo essa live aqui? Quem está ganhando a tua vida? Isso é seríssimo. Isso é sério e urgente. Extremamente urgente. Nós não temos. E o mundo diz, não, mas o pecado que eu cometo, algumas pessoas podem pensar, o pecado que eu cometo secreto, é só um pecado contra Deus. Esse livro aqui do Douglas Wilson, Filhos, Educando daqui para a Eternidade, esse livro aqui, ele diz que quando um pai consome pornografia, ele está mandando uma mensagem para o mundo espiritual e dizendo, aqui na nossa casa não há problema algum os homens deixarem portas abertas. O diabo entra. O diabo entra. Nós estamos entregando os nossos filhos nas mãos do diabo. Isso não é brincadeira. Isso é seríssimo. Enfim. Há uma questão que o pastor levantou aqui a respeito da escravidão. No entanto, nós acreditamos que isso é um ciclo mesmo que nos deixa, quando estamos inseridos nela, todavia escravo. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos tirou da escravidão e nos levou para o reino do seu Filho amado, da luz do seu Filho amado. No entanto, à medida que nós continuamos nestas práticas, nós vamos contra o princípio estabelecido de Deus. E, no entanto, o diabo, Satanás, aproveita deste momento para fazer com que determinadas coisas do propósito de Deus não aconteçam, porque ficamos presas na pornografia, como o pastor disse. No entanto, é impossível amar Deus e amar a pornografia. Nós é quem devemos colocar Deus no seu devido lugar. Não, Deus, tenho Ele como prioridade. E, sendo Ele minha prioridade, eu tenho que cumprir com o propósito dele estabelecido em mim. No entanto, determinadas coisas nesse percurso vão trazer aflições, vão me apertar para não concretizar com aquilo que é o desejo de Deus. E a pornografia, no entanto, tem impedido muitos jovens de serem as chamas, a tocha acesa de Deus. Tem impedido de jovens serem o vaso que Deus usa para a próxima geração. No entanto, quando sempre acontece essa paralisação, vidas são estagnadas mais lá em frente. Pessoas não chegam à salvação porque o canal da qual poderiam vir o Evangelho está estagnado, está parado. No entanto, nós não temos, em parte, não temos entendido a gravidade desse assunto. Não diz respeito simplesmente a nós, diz respeito a todas as pessoas que nos rodeiam também. Diz respeito à próxima geração. Diz respeito a que caminho de espiritualidade eu estou a criar e a traçar para as próximas pessoas. Disse muito bem o pastor no livro que acabou de nos mostrar. No entanto, isso é algo tão espiritual que as pessoas acham que é somente carnal. No entanto, é por ser tão espiritual que nos prende a estas práticas. Se nós não tivermos a consciência de que isso é um princípio que vai contra o princípio de Deus, nós não vamos entender que precisamos necessariamente sair disto. Então, quanto mais vive-se nessa prática, mais longe se chega no ápice da plena satisfação. É uma afronta contra o Criador. É a omissão do homem que tinha que ser o provedor, que tinha que ser o cara que dá a cara, o cara que está pronto a morrer pela família, mas não. É o cara que quer se omitir diante da verdade, quer se omitir diante das suas responsabilidades. Uma coisa que tu falou, Yosef, analisando tudo isso, né? Nós somos muito influenciados pelo iluminismo. Então a nossa mentalidade é uma mentalidade muito racionalista. Nós achamos que tudo que ocorre se explica de forma biológica, de forma racional, racionalista. E nós muitas vezes bebemos desse veneno iluminista e nem notamos, e nós reproduzimos isso constantemente. Na ânsia de não sermos aqueles hiperpentecostais, nós vamos para um outro extremo.
na ânsia de não, eu não sou esses caras. Nós caímos num outro extremo, que literalmente é o extremo da incredulidade. Tem que deixar claro aqui, claro, como o C.S. Lewis escreveu nas Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu aprendo uma coisa com aquele livro, aprendo a tentar raciocinar como um demônio. Opa, o que é isso, pastor? Calma, calma, calma. Pense bem, se você fosse um demônio e o cristão que você está querendo destruir começasse a ter contato com pornografia, você não ia usar isso para destruir mais a vida dele ainda? Sim ou não? É óbvio que sim. Aí vocês acham, as pessoas hoje em dia acham que a pornografia é um vício, ela é a idolatria, mas existe ali também algo extremamente diabólico. O texto que tu citou de Colossenses, tem em Efésios também, ele nos libertou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. A santidade, ela é um elemento posicional. As pessoas não entendem isso. Então, ela ocorre após a justificação. Eu sou justificado. Deus decreta, imputa a justiça. Não é algo interno, é algo externo. Deus declara que o Jackson, que o Esdras, que o Yosef são justos. A partir de agora começa a santificação. E a santificação ela é um relacionamento com Deus em uma posição diferente. Deus me pega que eu estava aqui e ele me coloca aqui. Aí Paulo diz, agora vivam de acordo com a posição de vocês. Então, não faz sentido alguém que foi justificado, alguém que está sendo santificado, continuar nas práticas da porneia, que é o pecado sexual do Novo Testamento. Então, não faz sentido. E nós temos que ser honestos com isso. Precisa haver arrependimento urgente. Urgente. Isso é seríssimo. Então, quando eu passo a me relacionar com Deus, Deus se relaciona comigo agora em uma outra posição. Deus se relaciona comigo em Cristo. Eu preciso ter um estilo de vida de acordo com esse relacionamento. Isso é santidade. Isso é santificação. Aí, quando nós passamos a abrir concessões para pornografia, para outras atitudes, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma negação da obra de Cristo. É alguém negando aquilo que Cristo fez em sua vida. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe alegria? Tem alegria no céu. A Bíblia nos mostra, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz para as mulheres usarem o véu por causa dos anjos. Ou seja, as mulheres se submetam aos seus maridos por causa dos anjos. Eu pergunto, vocês acham, a Bíblia está nos mostrando que os anjos são seres morais. Eles se alegram com o que é bom e se entristecem com aquilo que é ruim. A pergunta que fica é, vocês acham que não há uma zombaria no mundo espiritual quando alguém que professa o nome de Jesus começa a consumir pornografia? Vocês acham que não há zombaria de demônios contra o Filho de Deus? Gente, é óbvio, nós temos que literalmente fazer aquilo que o C.S. Lewis ensina, tentar pensar, não é ficar inventando coisas, não é isso. Mas é claro, a Bíblia nos mostra isso, que existe alegria nos anjos com a santidade, com a obra de Deus. E existe tristeza nos anjos quando fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Então não existe, com isso em mente, não existe pecado secreto. Todo pecado é cometido diante de Deus. Todo pecado é cometido na cara de Deus, na face de Deus. Hebreus capítulo 12 nos mostra, o escritor aos Hebreus diz, rodeados então de uma grande nuvem de testemunhas,
corramos a corrida, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, existe uma nuvem de testemunhas. Provavelmente os santos da eternidade, eles estão olhando a gente agora. E nós temos que correr essa carreira. Nunca estamos sozinhos. O Senhor Deus está conosco. Os servos de Deus da eternidade, de alguma forma, vêm, têm acesso, não pessoalmente, mas vendo, enxergando o andamento da igreja. Então eu tenho Deus, eu tenho os anjos, eu tenho os santos que morreram, eu tenho os santos que estão vivos. E como o Yosef falou, eu tenho os santos que vão nascer. Eu tenho todos os motivos do mundo para lutar contra isso desesperadamente. Para declarar guerra contra a pornografia. Porque é fato. Ou a gente mata a pornografia, ou a pornografia mata a gente. Não tem meio termo. Que bela abordagem. Fenomenal, fenomenal. Seria a pornografia também um ato egoísta ou egocêntrica da nossa parte? Porque nós pensamos, se calhar, que a nossa existência tem a ver apenas conosco e não com aqueles que estão ao nosso redor. Exato. Comenta aí, pastor. A pornografia, ela é uma perversão do que Deus faz. Então, assim, biblicamente, quando a gente vai analisar a Bíblia, Deus cria e o diabo falsifica. Sempre assim. Deus cria algo e o diabo falsifica. Então, Deus... Vou dar um exemplo claro para vocês. Deus deu todos os alimentos para Adão. O diabo pegou um que não era o que Deus deu, falsificou esse alimento dizendo mentira sobre ele. Jesus vem, institui a ceia. Esse é o alimento verdadeiro, não a ceia com os demônios, a comida com os ídolos. Quando a gente vê por toda a Bíblia, por toda a Escritura, nós vemos Deus criando e o diabo falsificando. Deus criou o sexo, o diabo falsifica. E a Bíblia diz que nós somos inventores de males. Romanos 1. O que é a pornografia senão a invenção de males? A falsificação da comunhão, a falsificação do prazer, a falsificação de tudo isso. Deus cria o prazer sexual, o impulso sexual, ele é forte, é poderoso o impulso sexual, mas ele é para ser experimentado em companhia da esposa, e no caso é a esposa com o marido. Ele não é para ser experimentado de forma solitária. Nós temos um Deus que é comunidade. Quando a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o termo ali no grego é estava face a face. O Pai estava com o Filho eternamente face a face. O que ocorre? Quem aqui é casado ou é pai, sabe a alegria de ficar assim, só, sem fazer nada, olhando o rosto da esposa ou da filha, do filho, a alegria que é ficar quietinho, parado. Isso é um reflexo de um Deus que fez isso eternamente, de um Deus que experimenta prazer entre Deus. Como dizia Agostinho, a Bíblia fala que Jesus é o amado. Se Jesus é o amado, nós precisamos do amante. O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor que derrama sobre aquele que Deus ama. Mateus 3,16. O Espírito desce sobre Jesus, é derramado sobre ele, e do céu uma voz diz: esse é meu Filho amado, em quem eu encontro prazer, eu me comprazo. Ou seja, Deus fala que ama e prova que ama derramando o seu Espírito. Atos 2. Quando o Espírito desce sobre a igreja, é Deus dizendo: essa é minha igreja amada, em quem me comprazo. Ela é o corpo de Cristo.
A manifestação do amor de Deus se dá quando Deus derrama o seu Espírito. Romanos 6 fala do Espírito que foi derramado sobre os nossos corações. Ou seja, havia tanto amor em Deus que esse amor transbordou. E o transbordar do amor de Deus é a criação. Nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos de um Deus que ama. E esse Deus que ama deu o sexo. E não existe sexo na divindade. Mas em nós, na humanidade, o sexo aponta para um prazer além aquilo. E esse prazer envolve um derramar. O homem derrama o seu sêmen na sua esposa. Da onde vem isso? Isso é uma criação de Deus. Isso reflete Deus, isso é belo, isso é santo, isso é puro, isso é extasiante, isso é contagiante, isso é embriagante. Só que é para ser vivido de um jeito. É para ser vivido em dois, dentro do casamento, aonde tem aliança, aonde tem palavra, aonde tem vida. É para ser vivido ali. E o diabo pega isso, perverte, e diz, não há problema vocês experimentarem isso sem esse aparato todo que Deus criou. Porque o impulso sexual, ele é tão brutal, ele é tão forte, que ele exige um ambiente seguro para ser experimentado. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. O motor de um carro. O que ocorre dentro do motor do carro? Existe uma explosão. A gasolina, o diesel, ele explode. No caso da gasolina, a vela solta uma faísca, um pouquinho de oxigênio e um pouquinho de combustível, explode e o pistão trabalha. No caso do diesel, o pistão comprime o diesel e aumenta a temperatura e aquilo explode. E aquilo movimenta o pistão. Só que essa explosão, ela é uma explosão que ocorre de forma contida, de forma segura, de forma onde ela não estraga, ela serve. Ela ocorre de forma contida e limitada por uma segurança. O casamento é essa segurança aonde é seguro ocorrer essa explosão do ato sexual. É literalmente isso. O ato sexual é sim efusivo, violento, e aqui violência não de violência de maldade, mas ele é poderoso, ele é explosivo. Só que eu necessito de um local seguro para que isso ocorra. Porque senão vai me destruir. Uma explosão fora de um motor explode. Destrói. Mas dentro de um motor, ela faz o carro andar, avançar, faz bem. O sexo... Tem um ambiente preparado para que isso aconteça. Isso. Deus definiu como que é o ambiente. Ele disse, porque ele é o criador. Então ele deu como a melhor explicação para mim. O que é o sexo? O sexo é um presente de casamento que o pai dá para os seus filhos no dia de casamento. Todos dão presentes. Então o sexo é um presente. É isso. Só que ele pode ser experimentado naquele ambiente seguro do casamento. Você experimenta ele fora do casamento? Experimenta. Existe prazer também fora do casamento? Existe. Só não é seguro. Vai destruir. Vai acabar com a tua vida, vai arruinar com a tua vida, com a vida de quem está tendo esse prazer com você. Vai ser destruidor. E não adianta querer fugir, porque o mundo que Deus criou é desse jeito. Quando as pessoas estão querendo ter prazer sexual, só para encerrar, quando as pessoas estão querendo ter prazer sexual fora do casamento e querendo ter as bênçãos do casamento,
elas estão literalmente querendo viver num mundo que não existe. Esse mundo não existe. Fala aí, Youssef. Então, ainda a respeito da questão da falsificação, é o que Satanás coloca na mente da pessoa que pratica isso. É olhar para a criação e dizer assim, não, eu vou fazer o contrário porque Deus falhou na sua criação. E Deus não falha. Deus não erra. No entanto, todo esse aparato, como o pastor disse, é para nos preparar para um determinado ambiente, um determinado lugar. No entanto, quando saímos deste ambiente, deste lugar, nós estamos a redimir, nós estamos a voltar no homem que Jesus já mortificou, que Jesus já matou, conforme o Esdras fez menção aqui. No entanto, nós precisamos colocar a consciência no lugar, entender que isso não é uma prática que faz mal somente a mim, mas é uma prática que faz mal ao meu próximo, àqueles que estão por vir. Ela é tão poderosa que impossibilita os propósitos de Deus a serem realizados em nossa vida e condiciona o propósito de Deus a ser realizado na vida de outrem também. No entanto, ocorrer para essa prática é uma afronta ao Criador, conforme eu disse, é dizer, Deus, tu falhaste, eu consigo me satisfazer sozinho. No entanto, há uma passagem que diz assim, que o prazer do homem ele não tem seu próprio prazer em si mesmo, mas no corpo da mulher e vice-versa. No entanto, quando sempre ocorremos para essa prática, nós estamos a dizer, o Senhor falhou, o Senhor não fez as coisas segundo aquilo que eu pensei, segundo o que eu queria. No entanto, aqui vivemos a falsificação. Voltando a dizer, há pessoas presas neste mundo, neste problema, e não têm dimensão do quão grave isso é, do quão obscuro, do quão tenebroso Satanás colocou-lhes dentro deste buraco. No entanto, eu acredito vivamente que um dos meios para se libertar deste caminho é conversar com alguém, é orar, mas, sobretudo, é trazer todos esses desejos fora de formas a uma outra pessoa lhe ouvir, a ser devidamente acompanhado, porque quando nós incorremos para a confissão é um princípio de libertação, é um princípio de que realmente nós estamos a abraçar o caminho certo para começarmos a fazer o propósito de Deus. No entanto, muitas igrejas estão mortas, muitos filhos na fé não são geridos por meio da palavra em nós. Por quê? Porque nós estamos presos nesta prática, porque nós estamos presos neste hábito tenebroso e que condiciona, volto a dizer, para os que estão nos acompanhando, condicionam uma geração, condicionam um povo a nascer, condiciona uma família saudável, condiciona o propósito de Deus, o ressuscitar os mortos, os milagres, a palavra encarnada em nós, condiciona um aparato tão grande que infelizmente nós não temos consciência do quão mortificador isso nos torna à medida que nós ocorremos para estas práticas. Perfeito. Uma questão que tu citou, né? Quando nós paramos para analisar o que o pecado quer fazer com que a gente nem pense. O pecado quer trabalhar na nossa vida de tal forma com que a gente nem pense. E a raiz de tudo isso envolve a vitória ou a derrota é fé. Em quem eu confio? Quem tem a palavra final? É Deus? Ou a cultura? Ou o diabo? Ou alguma outra coisa? Entendeu? É o Senhor? Então, tá tudo caindo, tudo ruindo. Na verdade, não é no dia bom que a gente vê em quem a gente crê. É quando as coisas não são favoráveis. A pornografia se coloca como um Deus, como um refúgio. O cara está tendo problema, ele se refugia na pornografia. Só que Davi disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não da pornografia. A pornografia se coloca como uma saída para alguém que está sofrendo, para alguém que está passando problemas do trabalho, problemas do casamento. Cara, acessa a pornografia, tu vai ser feliz. Não. A gente está jogando apenas um problema acima desse problema. A gente está apenas destruindo mais ainda aquela pessoa que precisa de ajuda. Tá? E deixando claro, uma questão que tu citou da confissão, eu conversei com minha mãe hoje ainda. Deus manda
nos manda nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Por que isso? Está em Tiago. Por que eu pequei, não posso confessar só a Deus? Eu expliquei para minha mãe uma coisa hoje. A questão é a seguinte: o pecado, ele é algo maior do que nós. Se alguém está vendo essa live ou vai ver depois, presta atenção nisso aqui. Alguém está dizendo, ok, como que eu me livro disso? O primeiro passo é a confissão. Você vai pedir ajuda. Você vai confessar a algum irmão maduro. Alguém que tenha mais maturidade e esteja livre desse mal. 2 cegos, eles vão cair no buraco. Deus colocou graça na confissão. Existe graça, é um meio de graça. Nós, na ânsia de não sermos católicos, nós caímos no outro extremo, aonde ignoramos a bênção que é poder confessar um pecado para o nosso irmão. Poder ser ouvido, poder ser encorajado, confrontado, consolado, edificado por Deus através do nosso irmão. E por que temos que confessar? Porque o pecado, ele é algo inadministrável. O pecado é algo maior do que nós. Quando Adão peca, Adão não consegue administrar aquilo. Ele se esconde. Ele precisa que alguém venha de fora e diga, agora é assim, 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 assim. No caso é Deus que vem até ele. Quando nós pecamos, eu vou citar um caso, eu estava conversando com a minha mãe, no caso de um assassinato que ocorreu há muitos anos, anos 60, aqui em Porto Alegre. Um cara chegou, bateu na porta do Lia Pires, acho que é assim o nome dele, foi um dos maiores advogados aqui de Porto Alegre. Ele bateu na porta dele e disse assim, doutor, tarde da noite, todo sujo de sangue. E ele disse, eu acabei de matar a minha mulher. O advogado olhou para os lados e disse, não, estão dizendo por aí que tu matou tua mulher, entra aqui. Eu falei para minha mãe, a postura totalmente ímpia desse advogado, mas por que esse homem procurou esse advogado? Por que as pessoas procuram os atores os programas de TV para terem ajuda aos seus problemas? Pessoas que traíram, pessoas... Por quê? O ser humano busca um sacerdote. Ele busca um mediador. Ele vai buscar isso na figura de um advogado, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um apresentador de programa de televisão. Porque o ser humano não consegue lidar com o seu pecado. E não é uma questão de... ele tem que se desenvolver para lidar com isso. Não. A nossa natureza original, nós não fomos projetados para o pecado. O pecado é uma anomalia em nós. É mais ou menos assim. Quem tem problema de intolerância à lactose, a pessoa, quando bota o leite ou derivados do leite no estômago, ela vomita, ela tem diarreia. Por quê? Ela não tem a enzima, a lactase, que digere a lactose. Então aquele leite no organismo dela, aquilo faz com que ela tenha alergia ao leite. O pecado é a mesma coisa em nós. Nós não temos a lactase que digere o pecado. O pecado nos destrói, porque quando Deus nos formou, não nos projetou para o pecado. Nós fomos projetados para termos comunhão com Deus. Por isso que a primeira sensação que o ser humano tem ao ter comunhão com Deus é a sensação de descanso. Shabá. Porque as coisas, Shabá no hebraico, não é apenas botar os pés para cima. Shabá é tudo no seu lugar. Quando Jesus voltar, ele vai instituir o Shabá. O que é isso? Shabá não, o Shalom, a paz, perdão, troquei. O Shalom, essa paz,
É tudo no seu lugar. Então, nós fomos projetados para ter comunhão com Deus. Então, quem está vendo essa live, você pode dizer assim, pô, cara, eu não... Tá horrível a minha vida. Que bom! Que bom que tá horrível. Que bom! Porque você não foi feito para o pecado. Você não foi feito para a maldade. Você foi feito para desfrutar o Criador. E você quer perverter isso adorando a criação. E a pornografia é uma adoração. Então não tem saída, não tem paz no pecado. Não existe. Por isso que a Bíblia diz que o ser humano ele tem a consciência cauterizada. Vou dar um exemplo. Aqui na minha mão eu tenho calo nas mãos aqui, ó. De carregar, fazer peso, musculação. Eu tenho calo na ponta do dedo de tocar violão, tocar guitarra. Porque tudo aquilo que eu começo a espancar, o corpo cria algo para eu ter menos sensibilidade. Então eu tenho calo, eu pego uma barra enferrujada, eu preciso que o meu corpo seja protegido. Eu tenho calo aqui, ó, aqui, os calos aqui, ó. O corpo se protege para que aquilo não cause efeito. A primeira vez que eu toquei uma guitarra, toquei um violão, doeu os meus dedos, porque era fininho. Fui tocando, tanto que a ponta do dedo da mão esquerda, ela é mais grossa do que o da mão direita, porque eu tenho contato com as cordas aqui. A consciência calejada é isso. Você, para continuar na vida do pecado, você tem que ficar espancando a consciência, calejando ela. Só que isso é perigoso, porque tem uma hora que você já não ouve mais a palavra de Deus. A palavra de Deus já não causa mais efeito em você. A palavra de Deus, o clamor do evangelho para você se arrepender, já não tem mais efeito na tua vida. E você continua se afundando no pecado. O fim disso é a morte. Você precisa, como disse Yosef, de confissão. Abrir o peito. Dizer, ó, eu sou isso. Eu sou isso aqui. Não sou quem tu pensava que eu era. Mas eu preciso de ajuda. E isso é libertador. Libertador. Veio um irmão semana passada aqui em casa, casado, com filho, e ele estava envolvido com pornografia. E ele veio e ele estava afundado. Resumindo, ele veio aqui, ele falou, ele já disse assim, eu já me sinto leve. E eu sinto que as amarras da pornografia caíram. E ele vinha consumindo pornografia todos os dias, há quase 3 meses. Ele já está há mais de 10 dias longe da pornografia. Uau. Isso é confissão. Confissão. Isso é poderoso. E o diabo vai fazer de tudo para que você não confesse. De tudo. De tudo, de tudo. Uau. Fenomenal, fenomenal. Bela explanação, pastor. Uau. Bela explanação. Então, já estamos aqui com poucos minutos para terminar o nosso live. Está a ser um tempo muito precioso. Nós sabíamos que receberíamos mais do que dar. Então, está a ser um tempo muito útil para nós, muito útil. Creio eu que o pessoal, qualquer comentário que tiverem, eu acho que daqui a pouco já vamos fechar. Podem deixar aí as recomendações ou qualquer pergunta que queiram fazer ao pastor. Estamos aqui, né, para avançar com esses temas. Porque isso é um assunto extremamente sério e nós não podemos agir ou atuar ou receber ou tratar deste tema levianamente. Não é? É um tema que tem prejudicado milhares de casamentos e não só. Muitas vidas estão a ser condicionadas por esse mal. Então, isso é uma raiz do mal que precisa ser quebrada ou arrancada. Né? Nós temos que tocar na causa, mais do que pegar na consequência, temos que tocar na causa, arrancar essa causa, de modo que sejamos, de facto, curados ou restaurados neste caminho. Então, vamos lá, pessoal. Deixem aqui. Temos aqui o irmão que disse que
tem uma página, como é que é? Eu sou administrador dessa página, Stop Pornografia e a Masturbação, e tenho recebido muitas mensagens de grito de socorro por parte de muitos adolescentes e jovens. Deixa aqui ver, deixa aqui mais informação. Por parte de muitos adolescentes e jovens que concerne a pornografia e masturbação. Eu penso que tantos jovens e tantos adolescentes estão a entrar neste caminho, infelizmente. E se estão a entrar a partir da adolescência, nós temos que combater a partir de agora. Senão fica muito complicado, pastor. Podes dar aí uma chega. Quando o mal do gênero começa a ser já recorrido, desfrutado, ou buscar esses prazeres com a idade na faixa de adolescente, ou na faixa da adolescência, fica ainda um pouquinho mais difícil para se desgrudar disso quando crescermos, pastor. Qual é a tua observação diante dessa questão? Uma vez que as crianças, os adolescentes, os jovens já estão a entrar nesta fase, quando mais velhos é muito difícil largar isto? Cremos que o poder da palavra... Então... sim, pode avançar, pastor. Não, a questão é que o complicado, a grande complicação se dá quando que a pessoa teve os primeiros acessos. Vou dar um exemplo. Quem acessou pornografia antes da banda larga, antes desse boom da internet, essa pessoa hoje, se ela tiver contato com pornografia, é muito mais fácil para ela abandonar a pornografia. Gary Wilson, no livro Your Brain on Porn, o seu cérebro pornificado ou o seu cérebro no pornô, ele diz que esses homens de hoje, de 40, 50 anos, hoje, que nasceram nos anos 70, 80, esses homens, eles têm mais facilidade de abandonar a pornografia. Bem mais facilidade. Hoje, isso. Só que cada vez está nascendo mais pessoas, já agora dentro dessa era que a gente está vivendo. Então, essa geração de hoje, daqui em diante, para abandonar a pornografia, demora muito. Uma média de 9 meses a 1 ano para uma pessoa se desintoxicar. Tá? Eu diria que precisa ter conversa de forma franca dentro de casa. E a melhor forma de conversarmos está aqui, ó, com a Bíblia. A Bíblia, agora, dia 1º de janeiro, começamos uma nova leitura aqui em casa. A gente lê a Bíblia todos os anos. Nas primeiras páginas da Bíblia, nós já temos pecados sexuais. Nós já temos pecado de assassinato. Nós já temos Ló dormindo com as filhas. Nós temos mentira de Abraão. É a melhor forma de iniciar esse assunto com os filhos. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, eu vou falar com meu filho sobre pecado, eu posso ler a Bíblia? A melhor forma de iniciar o assunto, desde pequeno, lendo a palavra de Gênesis e Apocalipse e conversando sobre ela. A criança cresce sabendo que o mundo é mau e que existe um Salvador e o nome dele é Jesus. Então, nunca chega o momento de senta aí fulano, agora nós vamos ter a conversa. Nunca. Sempre, a vida toda, tendo pequenas conversas, ao ponto da criança nunca lembrar de quando não conversou. Porque a vida toda o pai conversou. Isso. Então eu acredito que grande problema aí dos adolescentes são frutos de lares que não conversam sobre os pecados, porque são lares que não meditam sobre a palavra de Deus. Tenho certeza disso. Uma meditação diária na palavra vai mostrar que nós somos maus. E vai mostrar os piores pecados da humanidade. E a necessidade de um Salvador. Isso. O pastor está a falar sobre lar, a ausência de um altar no lar poderá ser o ponto máximo desses problemas também, no caso? A ausência, eu diria que a ausência desse altar
sempre quem construiu o altar na Bíblia foram os homens. Foram os homens. Então, ou você constrói um altar no Antigo Testamento a Yahvé ou a um ídolo. E quando os homens hoje estão extremamente comprometidos com os ídolos da cultura, com os ídolos da nossa época, nós temos casas, exatamente como tu disse, que não possuem um altar, que não possuem comunhão, não possuem vida, né? Então é complicado, extremamente complicado. Nós temos que tirar a pornografia, ok, mas o que a gente vai colocar no lugar? Isso é muito importante. Porque, beleza, o cara deixou de ver pornografia, tá, mas aí a gente tolera. O cara não vê pornografia, mas o cara só vê filme idiota. Ah, não, é tudo filme limpinho, tudo bonitinho, mas o cara só joga jogos idiotas, só anda com pessoas idiotas. O cara não tem nada positivo, nada edificante na vida dele. Entende? Então a gente tira a pornografia, mas o que vai ficar no lugar? Filipenses capítulo 4, tudo que é puro, tudo que é santo, se há algum louvor, se há boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, bons filmes, boas séries, boa conversa, bons jogos, alegria, sorriso, enfim. Basicamente é isso. A caneca é oriunda de uma dessas séries. Por exemplo, eu gosto muito das séries medievais, como The Last Kingdom, Masqual, que eu já assisti, o King Fell, algo parecido. Mas outras séries que eu gosto mesmo dessas séries. Então, lembrei aqui, quando o pastor falou a respeito daquilo que consumimos, então lembrei da caneca. A caneca. Oi. Há uma questão que o pastor levantou relativamente ao posicionamento da família, que é extremissimamente importante diante desse aspecto. Eu penso que quando a família não tem esse posicionamento, acaba sempre sobrando para o pastor. O pastor tem que reajustar, o pastor tem que trabalhar muito, quando na verdade se a família se posicionar de forma excelente a trabalhar determinados aspectos, fica muito mais leve para o pastor ou para a igreja. No entanto, essa disfuncionalidade familiar que existe em toda a parte do mundo, depois vem aí as agendas de malfeitores que querem desfazer a família, no entanto, exato, acaba trazendo um peso maior para a responsabilidade que cada pastor agrega de tratar determinadas coisas que deviam ser resolvidas no lar. No entanto, com relação a esta questão, como o pastor disse, a conversar relativamente à Bíblia, trazer o pensamento de Deus para a mente do adolescente. Quem ele é em Deus, o que é que ele pode fazer estando dentro do propósito de Deus, qual é o curso que ele vai trilhar. Então, à medida que a família, o pai, sobretudo, que é a imagem de Deus diante da família, ou melhor, no seio da família, quando passa esses princípios de vida, eu creio que aí nós vamos recorrer àquilo que Salomão disse, ainda que ele se desvie, mas lá em frente ele vai voltar, porque há uma base sólida colocada no seu coração, ao princípio da palavra de Deus colocada no seu coração. No entanto, é um trabalho árduo, é um trabalho muito esforçado mesmo. No entanto, cada família, cada pai que está aqui acompanhando-nos, tem que ter essa consciência que você é o sacerdote da família. Então, se o sacerdote não está no seu posicionamento, outrora, mais lá em frente, no caso, uma outra pessoa vai tomar lugar desse lugar de autoridade que você não está a tomar agora. Então, o seu filho vai ser disciplinado pelas coisas que vê na televisão, pelas coisas que ouve pela rádio, que vê na internet, e já não tem volta. E torna-se assim meio difícil voltar àquele princípio de instruir na palavra de Deus. No entanto, é um trabalho conjunto. O pastor faz, mas também tem que ter o pai a fazer. O pastor disse na igreja, mas tem que ter uma outra voz a ecoar no menino, na criança. Olha, aquela voz que você ouviu lá no pastor ainda está aqui a ecoar por meio de mim. No entanto, é um trabalho árduo a se fazer. E é um trabalho extremamente espiritual. É um trabalho que atinge a espiritualidade da criança de forma muito plena.
porque ela tem uma facilidade de pegar-se as coisas, de receber e começar a praticar. No entanto, ela vai ser definida pelo que houve do próprio pai, ou pelo que houve dos amigos, ou pelo que houve da televisão, da rádio, e enfim. No entanto, deixamos essa responsabilidade. É o que eu costumo dizer. Muitos pais deixaram e fugiram a responsabilidade de educar seus filhos. Deixam a televisão educar, deixam as rádios, as novelas e por aí fora. E o conteúdo que elas recebem vão definir quem elas serão ou quem elas serão mais para frente. Por isso é que nós temos rebeldes na família ou na sociedade em si. Temos homens que matam. Por quê? Porque é a liberdade que se deu dela ser construída por toda sorte de ensinamento. No entanto, temos esse quebra, né? este caminho que a sociedade agora decidiu abraçar. É fruto de pais que não se posicionaram como sacerdotes, que não se posicionaram como homens para poder instruir seus filhos. Uma coisa que para mim é um norte aqui, eu não consigo pastorear a igreja sozinha e eu preciso dos homens. Então o meu foco é os homens e esses homens vão pastorear suas casas. Não que eu não vá pastorear suas esposas, suas filhas, seus filhos, mas eu parto do princípio que eles são habilitados por Deus para pastorear suas casas. Então, eu tenho um trabalho muito forte com os homens aqui por causa disso. E mesmo tendo trabalho com homens, às vezes, as coisas não são fáceis. Eu fico imaginando as igrejas que não trabalham com os homens. Uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Se você não trabalhar no homem, o homem vai te dar trabalho. Fato. É fato. E homens, eles são como caminhonetes. Ele precisa ter peso na caçamba para não se perder numa curva. Isso. Pode ver. A caminhonete só é boa quando ela tem peso sobre ela. Se ela não tem peso, ela fica com a traseira leve. Não fica grudada no chão. O homem é a mesma coisa. O homem é um pequeno caminhão que precisa de peso sobre os seus ombros para desenvolver bem, para rodar bem. Uau. Então, assim, eu vou dizer para vocês assim. Eu tava com meu irmão agora conversando com ele e a minha mãe teve o Covid, ficou doente, voltou e ela tá bem, mas ela precisa de alguns cuidados. E eu tenho cuidado, meu irmão tem cuidado. Eu disse, cara, a gente precisa cuidar da nossa mãe. Somos só nós dois, né? Temos que cuidar da nossa mãe. E eu já tenho 1 milhão de responsabilidades, mais uma responsabilidade na minha vida. No momento que vem a pancada, eu vou ter que passar a fazer tal coisa. Na hora me dá um desânimo. Mas aí depois de 5 minutos eu me lembro. Eu sou um homem e Deus está olhando para mim e talvez, eu não sei, mas Deus pode estar olhando para mim assim, Yosef e Esdras. Deus olhando e dizendo, o Jackson, se continuar assim, talvez ele vai enfraquecer na fé ou está enfraquecendo. A forma de Deus sempre me manter nos trilhos foi colocando peso nos meus ombros. O peso nos meus ombros é algo santificador para mim. Santificador. E então, nós precisamos, como pastores, relembrar os homens da responsabilidade que eles têm dentro das suas casas e do sacrifício diário que eles precisam fazer em prol das suas esposas e filhos. Seria basicamente isso. Maravilha. Extremamente impactante. Extremamente impactante. Desde já estamos gratos, estamos extremamente agradecidos por esse live. Estamos aqui mesmo já um tempo muito puxado. Foi um tempo muito útil, pastor. Muito obrigado Bem. por essa disponibilidade, disponibilização que nos concedeu. Estamos muito agradecidos mesmo, do fundo dos nossos corações. E fica aqui a promessa, assim que a pandemia passar, nós vamos arrumar todas as condições para poder chamar o pastor Canhagoro e participar em uma das nossas conferências. Nós aqui realizamos conferências, como eu disse, fizemos parte do Selway Movement. Nós realizamos conferências todos os anos, geralmente são 3 dias,
que nós tratamos de um determinado tema. No ano antepassado, nós falamos sobre Jesus Cristo é real, e este ano nós poderíamos falar a respeito de... É que nenhuma expressão filosófica há 2000 anos atrás. Nós queríamos levar essa reflexão no sentido de nós rebuscarmos aquela espiritualidade, não é que agora não tem, o que acontecia ou que havia na igreja primitiva. Porque parece que muitos cristãos vivem como se há 2000 anos atrás não viesse um homem que nós chamamos de Salvador, né? O Jesus histórico, né? Sendo que sabemos, assim como há muitas referências bíblicas, de que fomos salvos, fomos resgatados antes da fundação do mundo, fomos eleitos nele, mas aconteceu algo há 2000 anos atrás. Então, nós, se buscarmos essa consciência, seria de grande utilidade para nos reposicionar no corpo de Cristo. Então, fica aqui a dica, pastor. Nós vamos lutar que, assim que a pandemia passar e as coisas estabilizarem, vamos fazer o máximo dos esforços para trazer o pastor aqui. E o país aqui, Angola, é um país muito bom, apesar de qualquer situação que venha a existir, mas é bom e estamos felizes mesmo, estamos muito felizes por ter aqui o pastor. Outra vez eu vou voltar, né, à simplicidade do pastor. Isso realmente deixou-nos assim atônitos e estamos maravilhados, de forma a terminar, estamos maravilhados. No entanto, acreditamos que o Senhor nos dará outras oportunidades de edificar o corpo de Cristo por meio de lives e ensinamentos e tudo mais. Só para terem noção, é o primeiro contacto que nós tivemos com o pastor e já houve essa aceitação. Isso. Né? Me surpreendeu. Foi assim, uau, sério? Do tipo, vamos tentar. Se der certo, então estamos aí a entrar em contato com outros, no sentido de termos então uma live. O próximo domingo nós vamos falar sobre patriotismo e cultura. Então, queremos destrancar determinadas coisas que a igreja ainda, né, não consegue desenvolver, não consegue viver de forma intensa. Este é o nosso objetivo. Foi um prazer. Muito obrigado outra vez, pastor. Muito obrigado. Pastor, só uma chega. O nome da igreja é Vertigem. Como é que é? Eu já não lembro precisamente o nome da igreja. É Vintage 180. Vintage. Vintage é uma palavra que quer dizer antigo. É uma palavra francesa que quer dizer antigo e o 180 é o grau da conversão. Quer dizer conversão no modelo antigo. Entendeu? Agora sim. Não, que bom. É que a palavra vintage, ela vem das vinhas e era aquele vinho antigo. O vinho antigo, ele era vintage. Então ele era um vinho antigo. Daí essa palavra foi ficando em uso para tudo que é clássico, antigo, e hoje é uma palavra que ela está em voga, assim, né? Vintage. Então é uma igreja antiga, igreja clássica, seria nessa linha, mais ou menos. O pastor Jackson tem mais livros, porque eu só conheço um livro que tem com o pastor Anderson Silva, que eu discipulado. Eu não lancei ainda, mas espero, nesse ano de 2021, lançar 2 livros. Espero que orem por mim aí. Vamos orar. Fabuloso. Desde já, muito obrigado novamente, pastor. Esperamos tê-lo aqui mais vezes mesmo. Vamos dar junto. Dos nossos corações estamos extremamente agradecidos. E que Deus continue abençoando o pastor e que Deus continue abençoando o ministério do pastor. Nós estaremos aqui sempre para apoiar no que pudermos. Desde já vamos pedir ao pastor, nos abençoe com uma oração, todos aí que estão a acompanhar. Esse live vai ficar gravado. Eu acho que qualquer pessoa vai acompanhar o live, né? Eu acho que algumas pessoas não tiveram oportunidade, eventualmente estão a trabalhar e não só. No entanto, vamos deixar gravado na página. Eu vou botá-la no meu canal depois. Uau, muito bom. E por outra, pastor, eu fiz um pedido de amizade ao pastor, até agora ainda não aceitou o meu pedido. Peraí. Esdras Afonso Madecanga. Calma aí. É Esdras Afonso. Calma aí.
Fechou. Depois aí eu vou avançar. Desde já, muito obrigado. Que bonita essa capa aqui, hein? Muito bonito. Fundamentos do Ser. O Fundamentos do Ser é um dos... eu tenho também o plano de escrever livros. No entanto, já tenho alguns que eu estou a escrever. No entanto, mas eu creio que no próximo ano eu vou lutar ao máximo para lançar o Fundamentos do Ser. Uou. Que deve ser bom. Então, eu quero uma cópia. Isso. Eu quero uma... Vamos orar, irmãos? Tá bom. Vamos agradecer a Deus? Vamos. Pai, eu te agradeço pela vida do irmão Yosef, do irmão Esdras. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. O Senhor é um Deus bondoso. Que essa nossa conversa aqui, informal, venha de alguma forma ser bênção para alguém que venha ouvir isso em outro momento. Talvez daqui a anos, até depois da nossa morte, isso aqui pode ficar gravado, Senhor, porque tudo é teu. Peço tua graça sobre a vida dos teus filhos, do Yosef, do Esdras, que sejam abençoados, que toda forma, todo dia, todo momento que o Senhor intentar me abençoar, o Senhor abençoe os teus filhos em dobro. Tua graça sobre a vida do teu povo, abençoa a missão, enche-lhes do teu espírito, que sejam plantadores de igrejas, que espalhem o evangelho, que o reino de Deus avance e que o inferno recue, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Saúde, pastor, estamos juntos. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Ok.